O que causa de fato o grão e o ruído? A primeira coisa que faz a sua fotografia ser granulada ou não, geralmente é o ISO muito alto. Por isso que as pessoas têm tanto medo do ISO alto. Então, quando você coloca um ISO muito alto na sua câmera, ou seja, está faltando luz e você tem que fazer ela enxergar mais luz, você aumenta o ISO. Quando você aumenta o ISO demais, você acaba tendo este grão. Mas, Kunz, o que é um ISO alto demais? O ISO alto vai depender da sua câmera. Como assim, Kunz? Bom, pra você ter ideia, eu vou te mostrar algumas fotos feitas com uma D70 aqui, onde o ISO no máximo da câmera era 1600. Hoje a minha câmera tem, sei lá, cento e não sei quantos mil de ISO. Então, à medida que as câmeras vão evoluindo, naturalmente, você pode usar um ISO mais alto que você vai ter menos grão. Primeiro ponto. Segundo ponto, o grão, né, o ruído, vai depender de quem está vendo. Então, às vezes eu olho para uma fotografia, como por exemplo essa que eu estava mostrando aqui para vocês, e algumas pessoas podem achar isso muito grão. Outras pessoas podem olhar para isso e não acharem tão granulado assim. Por quê? Porque tem uma relação de gosto ali também, tem uma coisa de gosto envolvido. Então, além de cada câmera vai granular mais ou menos, dependendo da câmera, o você que vê a foto também pode considerar isso muito grão, mais ou menos grão ou pouco grão, porque a fotografia não tem uma regra exata nesse sentido. Existem gostos, né? E tem gente que gosta mais de uma pegada, pessoas que gostam mais de outra pegada. Isso a gente tem que deixar claro e você entender. Então não tem como saber qual é o ISO alto na sua câmera. Para isso, regrinha, eu já vou te ensinar um passo a passo aqui que você tem que fazer. É o seguinte, você vai pegar a sua câmera, você vai literalmente testar isso na sua câmera. Só um exemplo. Você vai testar, fazer a mesma foto com a mesma luz, tá bom? Você vai ligar as luzes aí na sua casa, você vai fazer uma luz dessa garrafa d'água, por exemplo. E você vai fazer uma foto com o ISO 1000 dessa garrafa d'água. Depois você vai fazer uma foto com o ISO, sei lá, 4000 com essa garrafa. E depois você vai fazer a mesma foto com o ISO 8000. Ou outro exemplo, ISO 800, ISO 1600 e outro ISO 4000. Vai depender da câmera, da sua câmera. Eu quero que você entenda que você precisa saber quanto você aceita de ruído na sua câmera. Então você tem que ter um ISO baixo, que é tipo assim, ISO 800. Nossa, tranquilo, ISO 800 é quase a mesma coisa que ISO 100. Não muda nada, para mim tá ótimo. Ah, ISO 1600. Opa, ISO 1600 começa a complicar um pouquinho, né? Então eu não posso mais errar, tem que tomar cuidado. ISO 4000. Opa, ISO 4000 eu posso usar só se der tudo errado e meu Deus do céu, em casos muito específicos. Isso você tem que ter clareza. Por quê? Porque naquele momento que você está fotografando, você tem que entender se você precisa ir para o seu extremo, você pode ir no seu confortável, ou você pode estar na super zona de conforto com o ISO mais baixo e conseguindo fazer as fotos que você quer, tá bom? Então fica a dica para você aí descobrir o quanto de grão você aceita na sua atual câmera. Dito isso, não é só o ISO que interfere. Você talvez já tenha visto uma fotografia com muito grão, mas com ISO baixo. E isso acontece quando você comete algum tipo de erro. Por exemplo, você fez uma foto, mesmo com ISO mais baixo, e você deixou a foto muito clara, ficou muito claro. E depois você vai fazer na pós, vai tentar escurecer ela para arrumar ela. Ou você deixou a foto muito escura. E aí depois na pós, lá na edição, você vai tentar clarear ela para trazer a informação e deixar ela com uma cor, com um brilho decente, não escura. E quando você começa a puxar isso, você começa a danificar o arquivo. E aí o ruído começa a aparecer. Número 2, quando você erra o foco. Você simplesmente errou o foco e você tenta aplicar nitidez ali e aí começa a aparecer um monte de ruído também. Número 3, quanto maior for o ISO, menos você pode errar. E essa é a grande sacada. Às vezes você pode sim fotografar com um ISO mais alto e não ter problema de grão. Por quê? Porque você está fotografando com um ISO mais alto, mas na hora de editar, você já está com o arquivo quase pronto na câmera. Então você não precisa estar clareando, escurecendo a sombra, puxando o realce ou mexendo nisso. A sua foto está praticamente pronta na sua câmera. Isso faz com que você não traga tanto ruído na sua fotografia. Agora, o pior dos mundos é quando você está com o ISO alto e você ainda tem que salvar
ou clarear, ou escurecer a sua fotografia na pós, na edição. Aí é um Deus nos acuda, é só ajoelhar, rezar para tentar melhorar, porque realmente não dá muito certo, não. Usou ISO mais alto, você tem que ficar com atenção redobrada. Por isso que você tem que saber quando você está no limite da sua câmera, porque você não pode errar. Se você errar a fotometria e você já está com ISO alto, a chance é que vire um carreteiro a sua foto. Como assim um carreteiro? Cheio de grão, né? Cheio de arroz. Cheio de arroz. Ei, piada de tiozão. Daí o que a galera faz? A galera tenta fazer o quê? Vai pro Lightroom e tenta tirar o ruído. Mas quando você começa a tentar tirar o ruído, apesar de que agora existem algumas ferramentas de inteligência artificial que têm conseguido fazer isso de forma mais e melhor, né? Mas mesmo assim, na minha opinião, ainda não fica muito bom. Vira um boneco de cera, né? Vira aquela pele sem textura alguma, tira completamente a nitidez das suas fotos. Então quando você joga lá no Photoshop, ou joga lá no Lightroom para diminuir o grão, acaba perdendo toda a nitidez. Por quê? Você vai embaçando a foto para misturar os pixels e aí você vai tendo o quê? Não tem tanto ruído, mas começa a perder a nitidez. Ou seja, você corrige um problema criando outro problema. Parece prefeitura, parece governo. Você resolve um problema criando outro problema. Esse não é o caminho do empreendedorismo. Esse não é o caminho da fotografia para quem quer conquistar a sua autoria, quem quer viver de fotografia. Ele não pode resolver um problema criando outro problema. Ele tem que resolver um problema criando uma nova solução. Muitos de vocês deixam de fazer algum tipo de foto ou algumas fotos com medo do ruído. Por não gostarem do ruído, por não curtirem o ruído, muitos simplesmente não vão fotografar em lugares que estão mais escuros, não tentam fazer fotografias mais diferentes e mais malucas, porque tem medo do ISO. Ah não, eu só fotografo com ISO baixo, bota um monte de flash, chega na festa e clareia tudo. Ao invés de iluminar, ao invés de aproveitar a luz do DJ, a luz do ambiente, acaba clareando tudo. E na minha opinião isso é um erro. Por quê? Porque como isso a maioria faz, quando a maioria faz, o que acontece? Você acaba fazendo igual a todo mundo. E quando você faz igual a todo mundo, você não está tendo a sua autoria, você não está criando a sua autoria, você não está se diferenciando e assim você tende a sempre brigar pelos mesmos clientes que pagam mais barato, que só querem preço, que não valorizam o seu trabalho. Naturalmente, é assim que funciona. Eu não tinha tanto medo do ruído e a minha busca era por momentos decisivos, por fotos diferentes, por fotos que ninguém na minha região faziam naquela época. E era esse o meu objetivo como fotógrafo. E aí, tinha grão? Tinha, mas eu nunca tive nenhum cliente que reclamou. Por quê? Porque além de ter grão, tinha momento, tinha sentimentos, tinha fotografias assim, ó, que ninguém mais fazia. Olha quanto grão tem aqui, moçada. Com uma luz que na época ninguém fazia. Todo mundo ligava o flash, disparava os flash e ficava tudo claro na festa de casamento. Só que a festa de casamento não era clara, a festa de casamento era escura. Era assim. Assim é a festa de casamento. Só que quando as pessoas olhavam as fotos dos seus casamentos, elas não viam nas fotos como era a festa. Eles viam como se fosse a farmácia São João, tudo claro. Então a questão não é se você tem grão ou não tem grão. A questão é, tá vendo que eu arriscava a fazer coisas diferentes porque eu não tinha tanto medo do grão. Eu tinha medo, mas não tanto assim. Você consegue sacar que eu não estava fazendo e tendo grão porque eu estava errando as minhas fotos. E esse é o problema. Muitos de vocês têm fotos granuladas porque erram. E é isso que eu quero corrigir de vocês. Mas ao mesmo tempo que eu quero que vocês não tenham fotos granuladas porque vocês erraram, eu quero que vocês comecem a ter coragem de talvez, quem sabe, ter uma foto granulada para ter um momento decisivo, para conquistar uma autoria, um diferencial no seu trabalho e assim conseguir viver bem de fotografia. Porque eu não conheço nenhum fotógrafo que faz as fotos tudo igual, sem grão nenhum, vivendo bem de fotografia. Sabe por que não? Porque isso não é diferente, isso todo mundo faz já. Agora, conheço muitos alunos que fazem coisas diferentes, mesmo às vezes com um grão na foto, como olha como tem aqui, porque estão buscando fazer diferente.